Irmãos, a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quantos estão alegres com Jesus? Dê glória a Deus. Abra comigo lá em Marcos. Varão, a gente vem preparado, mas quando o homem chama, né? Marcos 10, versículo de número 46, amém? Eu vou ler para não tomar tempo. Marcos 10, 46, que vai dizer assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho, amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que agora Jesus, que tinha ido a Jericó, vai estar saindo de Jericó, e à beira do caminho vai ter um cego, que é conhecido como Bartimeu, o cego. Se a Bíblia me faz questão de dizer que Bartimeu era cego, isso significa que era uma característica de Bartimeu, ele ser cego. Só que interessante que Bartimeu, o cego, vai estar mendigando à beira do caminho. Porque Bartimeu, pastor Renan Lopes, entendia que para mendigar, para conseguir a bênção daqueles que estavam no caminho, não precisava estar no meio do caminho. Por quê? Porque se o propósito dele não era estar em movimento e sim estar parado para ser abençoado, ele não precisava atrapalhar aqueles que estavam em movimento seguindo para o seu destino. Ele sabia que, como, não sei se você conhece, você já foi na Central do Brasil, tem muitos mendigos moradores de ruas, e eles ficam com um copinho de Guaravita balançando com uma moeda ou com algumas pedrinhas para fazer barulho, para chamar a atenção daquele que passa. Porque o mendigo entende que para ser abençoado com algumas moedas, para chamar a atenção de uma multidão, para chamar a atenção daquele que estão no caminho, é necessário somente fazer um pouquinho de barulho. Só que naquele dia tinha algo diferente. Quem estava passando não era somente uma multidão, só que quem estava passando não era somente pessoas normais. O cego entendia por quê? Porque ele ouviu falar que era Jesus que estava passando. Agora ele não precisava somente fazer barulho. Por quê? Porque barulho chama até a atenção de multidão, mas somente o clamor chama a atenção do mestre. E naquele dia ele mudou a sua rotina, ele fez algo diferente. Ele começa a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a clamar, irmãos, aquela multidão que seguia Jesus vai se incomodar e vai tentar calar o clamor do cego. Só que interessante é que eu conjecturo que para calar alguém, nós precisamos falar o nome desse alguém. Porque não adianta só você mandar calar a boca, a pessoa não vai saber que é com ela. Ou seja, enquanto o cego Bartimeu estava dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, tinha alguém dizendo: cala a boca, Bartimeu. E quando ele ouviu isso, ele repete: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma segunda pessoa diz: cala a boca, Bartimeu. E ele continua repetindo, e quanto mais ele repete, mais ele ouve o nome dele ser chamado pelaquela multidão. E ele começa a entender: ei, calma aí, quando eu começo a clamar, eu até estou incomodando, mas aquele que está incomodando está falando o meu nome. Ei, talvez sozinho eu não consigo chamar a atenção do mestre, mas com a ajuda daqueles que acham que estão conseguindo me matar, eu vou conseguir chamar a atenção do mestre. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dizer para aquela multidão: manda-o chamar. E quando a multidão diz: tem de bom ânimo, que o mestre lhe chama, ele vai ter um encontro com o mestre. O Senhor vai perguntar para ele: ei,
o que tu queres que eu te faça? Irmãos, a Bíblia diz que Bartimeu era Bartimeu o cego. Então o problema dele já era nítido para todo mundo. Todo mundo já sabia qual era o problema. Mas Jesus não estava perguntando qual era o problema. Jesus estava perguntando o que ele queria. Por quê? Porque problema nós temos um monte, mas o desejo no nosso coração qual é? Diante da presença do Senhor. Ei, quando Jesus diz o que queres que eu te faça, irmãos, Jesus vai parar Bartimeu vai parar diante de Jesus e vai dizer: mestre, que eu tenha vista. E quando Bartimeu vai dizer para Jesus: Jesus, que eu tenha vista, eu aprendo uma lição muito importante com Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu mendigava. Ele era cego, mas além de cego, ele mendigava. Mas parece que naquele momento, diante da presença do Senhor, ele vai dizer para si mesmo: do que adianta eu pedir ao meu Jesus riqueza e continuar cego diante desse mundo? O que adianta eu pedir ao meu Senhor prosperidade e no final das contas eu não ter a visão do meu mestre? Mestre, que eu tenha vista, porque de nada eu vai adiantar eu estar nessa terra com o bolso cheio, com a minha despensa cheia, se eu não ter visto ao Senhor no final. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo mestre que estava diante de Bartimeu está diante de você nessa noite e está te perguntando nessa noite, desde os primeiros segundos que você passou por essa porta, o que você quer que Ele te faça. Que nessa noite você possa pedir ao teu Senhor com sabedoria, porque o Senhor nessa noite vai conceder o desejo no teu coração. E somente você que crê, acredita, levanta a mão e aplaude o nome do Senhor. E agradeça a minha oportunidade.